Oi, Diogo, nós estamos de volta. Vamos continuar nossa conversa, beleza? Beleza. Diogo, eu fiquei assim, depois que nós conversamos sobre a mística, eu fiquei curioso, você muito transparente com você, e eu queria ouvir a sua opinião sobre alguns pontos. Ok. Primeiro é um desafio. Você poderia me indicar depois, ou dividir comigo ele, compartilhar o WhatsApp de alguns historiadores ou teólogos que estudam a mística, que estudam uma teologia oriental? Eu gostaria de conversar com eles, trazê-los para o diálogo. Você conhece Sim, alguns? conheço. Inclusive, eu faço parte do NECO, que é o Núcleo de Estudos em Cristianismos Orientais, né? Onde existem uma gama de pesquisadores que incluem teólogos, historiadores, cientistas da religião, que pesquisam os cristianismos no Oriente, né? Então, existem os que pesquisam o cristianismo copta, os cristianismos sírio, os cristianismos bizantinos, inclusive. Quero mesmo, cara. Pô, Aham, não se fala disso, cara. sim, sim. Vocês conduzem isso a sete chaves? Parece que tem medo de confrontar a teologia ocidental. Na verdade, isso está crescendo ainda, né? É um movimento que ainda está em crescimento, né? Então, começa de uma forma ainda bem tímida e progressivamente vai sendo aderido por alguns seminários, né? Ó, então, pode Pouquinho. falar para o seu grupo lá que eu vou criar uma playlist sobre a teologia oriental, uma playlist. Vou entrevistar a galera inteira e vou jogar dentro dessa playlist, beleza? Perfeito, perfeito, E perfeito. pode falar assim, olha, pessoal, assina aí que eu descobri um maluco aí que não tem limite na forma de pensar. Não tem mesmo, cara. Pô, por que vão me vender a pata do elefante se eu quero conhecer o elefante inteiro, pô? A questão aqui, a questão que você está levantando é qual seria o limite da Ok, mística, fala sobre isso para mim. né? Porque, na verdade, o grande problema é justamente esse. O problema da mística é tentar estabelecer um limite para ela. E o limite que a gente estabelece para a mística é o limite da dogmática, né? O limite da mística é o limite da dogmática. Cara, explica isso aí. Traduz aqui para o grande público. Quais são os limites da dogmática? Então, a experiência com Deus, a experiência com o sagrado, a experiência com o absoluto, ela é mediada pelo ambiente cultural que a gente está inserido, né? A lente pelo qual nós enxergamos essa experiência, e quando nós falamos em racionalização da experiência, essa racionalização parte de um óculos, né? Nós interpretamos essa experiência a partir de um ponto de vista que é mediado pela cultura, né? Nós nós somos influenciados por uma determinada cultura. E essa cultura que nos influencia vai exercer o papel de lente pelo qual eu vou interpretar a própria experiência que eu participo. Tá? Então, é justamente por conta dessa lente, por conta dessa mediação, que eu tento, ou que é inevitável, se colocar um limite para a experiência da mística. A gente vai poder pisar em terrenos que não vai Não, trazer. não, não tem tranquilidade nesse terreno. Porque a questão é, a experiência dá margem para se produzir a doutrina, porque ela é racionalizada. Né? A experiência é racionalizada e produz a doutrina, produz o dogma, e etc. Só que, quando eu produzo o dogma, eu quero controlar a experiência. E aí, controlando a experiência, eu produzo um limite para ela. Né? É como o seguinte, você tem os místicos cristãos, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Assis, né? Foram místicos cristãos. Só que exatamente por serem místicos situados
dentro da tradição cristã, eles vão ser avaliados, analisados, criticados, julgados a partir da dogmática cristã que já foi estabelecida e pelo contexto pelo qual eles vivem, pelo contexto cultural pelo qual eles vivem. E você não concorda com isso? Não concordo. Não concordo mas com isso. você vai fazer a mesma coisa no teu doutorado, cara. Então, não, existe uma outra questão aí. A questão é que, na academia, o objetivo é entender o percurso desse movimento. A minha pesquisa atual se estabelece com o Kierkegaard. Né? Porque peraí, você vai trabalhar a partir do Kierkegaard? Vou fazer uma relação entre a noção que ele tem de ironia com a mística. Pô, vai ser interessante esse negócio aí. Não sei onde você vai parar, cara. Não, porque a grande questão é essa. Né? Quando o Kierkegaard vai dizer, olha, o irônico é justamente uma relação paradoxal, seja com a vida, seja com o absoluto, com o religioso. Né? É uma relação paradoxal. E essa relação paradoxal é a mesma categoria que os teólogos místicos definem a mística. Né? Se você pegar lá o Dionísio Areopagita, na maneira como ele entende a mística, é a mesma maneira, ou algo muito próximo, similar, da categoria de religioso pelo qual Kierkegaard entende a relação com Deus. Ok. Né? Eles não eram nem um pouco racionais, cara? Não, existe uma racionalidade, sim. A grande questão aqui é porque, na verdade, o teólogo oriental ele brinca muito com a palavra teólogo. Ele gosta de brincar com essa palavra. Se você perguntar para um padre da igreja ortodoxa, por exemplo, fala, não, eu sou teólogo, eu, Diogo, sou teólogo. Ele vai simplesmente perguntar para você, você ora? Ah, oro. Então você é teólogo. Teólogo é aquele que ora. Você sabe onde eu ouço isso, cara? Olha que interessante. Eu ia num salão cortar o cabelo e lá tinha uma senhora neopentecostal que tinha acabado de se converter. Estava naquele primeiro amor louco e radical e já não se depilava, sem nenhuma crítica. Sem nenhuma crítica. Sim. Eu fico olhando assim o comportamento humano, eu fico observando e não critico. Sabe o que ela falou, cara? Eu fui lá, eu fiz um comentário sobre teologia, porque é a esfera que eu gosto de transitar, né? E ela falou com a outra moça lá, me ridicularizando, mas eu fiz de conta que não ouvi, né? Ela falou assim, quero ver se esses caras aí que ficam falando isso me provocou. Eu fiz de conta que não ouvi. Se coloca o joelho no chão ou só fica falando de teologia. Cara, é a mesma coisa que você acabou de falar. Sim. Então, o teólogo oriental, ele parte disso. Ele vai dizer, o teólogo é aquele que ora. E aquele que ora é aquele que tem experiência com Deus. Experiência direta. E tem coerência. Mas você percebe que isso aí também não expurga a teologia ocidental, cara, porque eles falam da necessidade de você falar com Deus continuamente. Sim. Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença entre a teologia oriental e a teologia ocidental nesse aspecto? É que a teologia ocidental ela parte de uma conciliação entre razão e fé. Né? A base da teologia... Principalmente a católica, né? Sim, você tem a escolástica ocidental. Parte dessa justificativa. E essa justificativa... Porque o que acontece? Dentro da patrística ocidental, você tem, por exemplo, surgiu duas escolas de teologia dentro da produção conciliar, digamos assim. A escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Né? A escola de Alexandria foi uma escola teológica profundamente especulativa, que vai tentar conciliar o logos grego com a fé judaica. Né? Você tem a fé judaico-cristã, você tem essa relação entre o logos grego com o cristianismo.
Já a escola de Antioquia se vai enfatizar a ação. A fé induz a ação. Então, você não tem uma produção ou uma ênfase na especulação filosófica sobre Deus ou o sagrado. Você tem uma ênfase na ação política e social. Né? O cristão é aquele que age em prol do seu próximo, age em prol do necessitado. Então, você tem, por exemplo, nessa escola, um grande nome que foi o São João Crisóstomo. Sim, conheço. Existe um livrinho da Igreja Ortodoxa, na verdade, da Igreja Ortodoxa não, na verdade, da tradição ortodoxa, que é o relato Relatos de um Peregrino Russo. Nesse livro tem uma base linda da teologia oriental, de como é que funciona a teologia oriental de tradição bizantina. Né? E como é que é esse livrinho? Esse livro é uma história, né, uma historieta. Ele conta a história de um camponês, que ele é, evidentemente, pelo título, né, ele é um peregrino, né, só que ele está inconformado com a questão de que ele, quanto mais ele tenta entender a Deus, ele se confunde. Ele vai de igreja em igreja perguntar de padre a padre, né, quem é Deus, por que Deus permite o mal, e ele não tem resposta. Né? Isso só aumenta a confusão dele. E aí um dia, na verdade, ele está cansado de teoria. Ele vai dizer, olha, existem muitas teorias, muitas explicações teóricas, bonitas até, para Deus, para a relação com Deus, mas nenhuma delas funciona, nenhuma delas tem uma certa praticabilidade. Né? Isso parece Guimarães Rosa, cara. Sim. E aí o que ele faz? Ele vai de mosteiro em mosteiro, de igreja em igreja, procurando uma resposta para essa inquietação dele. Até que um dia ele encontra um monge que dá o segredo para ele, mas dá metade do segredo para ele. Olha, você quer, de fato, ter uma relação com Deus? Então, ore, mas ore sem cessar. Mas que dificuldade, como é que eu vou conseguir orar sem cessar, indefinidamente? Como eu consigo isso? É algo humanamente impossível. Né? Porque ele está se referindo à citação paulina, né, de orar sem cessar. Né? Mas como é que eu vou conseguir orar sem cessar? E aí ele continua na peregrinação dele para aprender a orar sem cessar. E aí ele conhece a oração de Jesus, que é uma oração que todo cristão bizantino faz, e que os monges ortodoxos recitam muitas vezes por dia, até que isso se torna um hábito e que supostamente eles alcançam um nível de oração tão grande em que eles se tornam, ou eles possuem, ou eles têm uma relação direta com Deus a partir dessa oração. Parece um mantra. Parece um mantra. Isso. Que é uma frase, uma simples frase, que é: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, pecador. É isso. E aí, existe, por exemplo, na tradição bizantina russa, se recita Gospodi Pamilio. Né? Os monges recitam indefinidamente e cantam, né? Gospodi Pamilio, Gospodi Pamilio, Gospodi Pamilio. E vai, indefinidamente. Na tradição grega, é o Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Indefinidamente. E diz a história termina, né, a história do relato do peregrino russo, que ele encontra essa oração, ele começa a exercitar essa oração
até que no final do livro ele tem essa experiência viva com o absoluto, com Deus, né? De uma forma lindíssima. É um livro bem interessante. Você sabe onde tem uma igreja ortodoxa grega no Rio de Janeiro? Na Lapa. Sim, Eu sim. já Não, fui, né? Eu já entrei nela. Não sei se é sim, ortodoxa grega. Eu estava ali na Lapa, o não. bairro Boêmio, com a minha esposa. Aí eu vi Uhum. uma igreja num domingo de manhã. Depois de, no sábado à noite, ter assistido lá o samba lá no boteco, no domingo de manhã eu entrei na igreja com a Célia ortodoxa, pequenininha, Sim. escondida ali na Lapa. Na verdade, existe a Catedral Ortodoxa na Lapa, É que grande? é grande, Onde será que é é ali, grande. hein? Eu não vi, eu não Existe, vi. existe a Catedral, que é de tradição antioquina. A tradição antioquina. A liturgia é em português árabe. Se eu souber. Eu fui numa igrejinha pequena e era em iugoslavo, cara. Eu não entendi nada. Os salmos lidos Ah, em. é a tradição, os sérvios, a igreja sérvia. Eu entrei lá. E eu fui num lugar ali no centro, você conhece, é a sua seara. A Catedral Metropolitana Católica, que é enorme, Sim. cabem 20 mil pessoas em pé ali dentro. Eu fui no Aham. subsolo dela, no Museu Sacro, que quase Bacana, ninguém conhece, cara. Vai lá para você ver, vai lá ver as rosas de bacana, ouro. bacana, Fica bacana. assim, ó, você vê uma plaquinha lá escondida, lá embaixo, as rosas de Uhum. ouro. Na verdade, eu penso, né, em me casar na igreja ortodoxa, né? Estamos Você em frequenta? negociações. Você frequenta? Já frequentei um tempo. Você tem uma noiva, um noivo, o que você tem, cara? É uma noiva, uma Ah, noiva. não se assuste com a minha pergunta, porque Sim, sim, eu sou totalmente sim, aberto, cara. sim, sim, Eu sim. acho que a igreja protestante, a igreja católica, a católica já está revendo, o Papa está revendo. Cara, a aceitação da diversidade, cara, uma hora Sim, vai ter que sim. acontecer, cara. A gente fica Aham, excluindo o acesso aham. ao divino segundo a Sim, opção sim. sexual, a cor da pele, Uhum, não é verdade, sim, cara? verdade. Você deve achar Então tem estranho, uma. né? Um velhinho de 62 anos totalmente Ah, aberto ao novo, assim. Aliás, viu, Diogo, eu estou achando que esse é o meu diferencial. Eu não nasci hoje, não sou uhum. bobo, já sofri muito. Eu trabalhava em banco, cara. Já fui sequestrado, arma na Caramba. cabeça, Ah, e essa me contou. várias vezes. Então, assim, eu não nasci hoje, mas eu faço questão de trazer. Eu estou achando que o meu canal está trazendo uma coisa nova. Eu estou começando a desconfiar que Uhum, Deus está me usando, cara. Porque eu vou aham, dar voz a. Pô, isso que você está me falando hoje, da mística. Cara, o pessoal esconde isso. Eles uhum, escondem a igreja oriental. Cara, não sim, dá para aceitar esconder as coisas, por quê? Para poder me manipular, cara? Não dá. aham, sim. Então, eu tenho vontade de me casar na igreja ortodoxa. A grande polêmica é que a família dela é adventista. A minha família é pentecostal. A sua Então, família é pentecostal, você não é batista, cara? sim, mas eu fui por livre e espontânea rebeldia. Não Ué, rebeldia, né? Vontade. você foi para a igreja batista da Convenção Sim, Batista Brasileira. sim, Cara, sim, fui. você deve ter sofrido lá, hein, meu? Não, Não, eu gosto, cara. Eu gosto, eu admiro, respeito, mas uhum, eu não aceito me uhum, limitar, cara, esconder as coisas. sim, também. Então você veio de uma tradição mística, seu ponto de vista de denominação religiosa, né? Sim. E aí, só que a grande questão é que não é possível entender que exista um grupo místico, porque a mística é totalmente individualizada, ela é particular, ela é pessoal, porque a relação com o sagrado ela é pessoal e particular dentro desse ponto de vista, né, do ponto de vista da mística. Cara, mas dá para Né? criar, assim, se o cara pensar assim, quiser estruturar uma igreja com essa proposta, Sim, sem ser é possível. barulhenta, mística, utilizando o que tem de bom na teologia ocidental, mesclando com a oriental, dá para ser trabalhado. Mas Dá. nenhuma quer dialogar com a outra. Pô. Por conta de problemas históricos, né, entre uma e outra. Né?
a igreja, porque qual é o grande, assim, sendo resumindo, né, a questão? Qual é a grande briga entre a igreja oriental e ocidental? E quando eu falo igreja ocidental, estou me referindo à igreja católica romana, né? Qual o problema entre as duas, né? Em 1053 houve um grande racha entre as duas, uma excomungou a outra, né? Historicamente foi isso, um excomungou a outra. É, é. Eu brinco com o meu pastor, eu falo para ele, pastor, eu estou fazendo umas besteiras, você vai me excomungar? Ele cai na risada. É porque o que acontece? Elas se consideram, tanto a igreja romana e a igreja ortodoxa se consideram irmãs. Por quê? Você viu quando o Papa Chico, né, o Papa Francisco foi visitar o patriarca lá na Grécia, cara? Eu achei tão sim, interessante aquela aproximação dele, cara. Sim. Então, eles se consideram irmãos. Existe uma irmandade entre as duas igrejas. Por quê? Essa irmandade, a justificativa teológica para essa irmandade é que elas foram fundadas por apóstolos. Existe um vínculo apostólico entre elas. O que existe de concreto nessa apropriação de Pedro pela Igreja Católica? Você que é um estudioso, o que existe de concreto nisso, cara? Então, na verdade, esse é um dos problemas pelos quais a Igreja Ortodoxa briga com a Igreja Católica Romana, né? Na verdade, por quê? Porque isso implica numa maneira de se administrar a Igreja, tá? A posição ortodoxa é que quem é o chefe da Igreja é Cristo. Cristo é o chefe da Igreja. Se Cristo é o chefe da Igreja, não existe Papa, não existe um líder terrestre para a igreja, porque o líder terrestre da igreja é o Cristo também. Tem um patriarca administrativo. Exato. O patriarca tem um papel administrativo, né? Ele não tem, diferente do Papa, porque o Papa ele tem o poder ex cátedra de produzir ou determinar juízos eclesiásticos a partir de si, né? O Papa decide se divórcio é proibido ou permitido, se casamento gay é proibido ou permitido, etc. Se aborto é proibido ou permitido. Essa é uma decisão ex cátedra, de próprio punho ou de boca do Papa. O Papa decidiu. Era a infalibilidade papal que já ruiu, né? Sim, sim. Diferente da Igreja Ortodoxa. Na Igreja Ortodoxa, o patriarca não tem esse poder sozinho. A Igreja Ortodoxa é dividida em 13 patriarcados, inevitavelmente 13 patriarcas. Os patriarcas são líderes administrativos de regiões, né, da Igreja. E cada região é autônoma, né? Existe uma tradição comum, existe uma liturgia comum, mas cada igreja também tem a sua autonomia. Essas 13 regiões são fatias da terra. Sim, sim. Então você tem a igreja, a igreja grega, a igreja antioquina, o patriarcado de Jerusalém, voltando, né? Patriarcado grego, patriarcado de Alexandria, patriarcado de Antioquia, patriarcado de Jerusalém, patriarcado da Sérvia, patriarcado da Romênia, se eu não me engano, patriarcado russo e mais outros. Eu não lembro. São 3. Diogo, você tem um encantamento com a Igreja Ortodoxa, hein? Sim, sim. E aí o que acontece com relação ao Papa? Para que uma decisão seja emitida pela igreja, por exemplo, aborto. Como a igreja ortodoxa se posiciona a respeito do aborto? Todos os 13 patriarcas se reúnem num concílio chamado Concílio Pan-Ortodoxo, e nesse concílio pan-ortodoxo é levado à discussão, a debate, se
um patriarca discordar, o concílio é desfeito e a questão não é resolvida. Então, é algo muito diferente da maneira romana de lidar com a questão. Né? Ok. Algo... Diogo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui, na medida que você está falando, eu estava olhando aqui. Eu gostaria que você fizesse duas coisas. Eu vou criar uma playlist. Eu não sei como eu vou chamar, porque eu não quero assustar quem não é do meio, quem... Como é que chama o grupo aí de estudos místicos? Núcleo de Estudos em Cristianismos Orientais. NECO. Quero dar um nome que não assuste quem nunca ouviu NECO, falar. inclusive, o nome do grupo. NECO, né? É NECO o nome. Então, assim, eu gostaria que você, olha, me indica lá, porque o pessoal, o Felipe e o Lucas queriam saber quem era o Deodato. E é natural. Você mesmo, quando eu fui conversar com você pela primeira vez, eu tive que falar que foi a Elissa, quem eu era e tal, e você deve ter pensado, pô, quem é esse velhinho aí que está querendo conversar sobre essas coisas? Então, assim, me apresenta no grupo, pode passar o link para eles seguirem, para entender que a minha proposta é de dar voz a toda e qualquer linha teológica ou forma de pensar. E aí, eu vou fazer um ciclo de entrevistas com o pessoal do NECO e eu gostaria que você fizesse diferente. Você tem penetração na Igreja Ortodoxa, cara? Penetração, assim... Tenho. Eu quero ouvi-los, cara. Eu quero ouvir a Igreja Ortodoxa. Tem um grande amigo meu, é o padre Roman, da Igreja Ortodoxa Russa. Eles têm faculdade teológica, cara? Tem. Mas, no caso, o padre Roman, se eu não me engano, estudou na Rússia. Foi para a Rússia fazer... E aí existe um núcleo do Patriarcado de Moscou aqui, no Brasil. E você tem amizade com os caras, cara? Me coloca em contato com eles. Tem. Agora, qual é a questão da Igreja Ortodoxa? Eu tenho a impressão que eles são extremamente tradicionais, cara. Sérios, sisudos. São. A liturgia parece ser rígida. São. Qual é a questão com a Igreja Ortodoxa? A Igreja Ortodoxa, para eles, protestante não é irmão. Qual o problema? Eu sou não, primo. A questão, que para eles, o que acontece? Para a Igreja Ortodoxa se define como a única igreja verdadeira. Tudo bem, cara. Qual o problema disso? Para mim, não vejo problema. Você sabe a minha forma de pensar. E você pode falar para eles. Eu não, assim, eu sou um livre pensador e quero ouvir a Igreja Ortodoxa, porque ela é pouco conhecida no Brasil, cara. A Igreja Católica Apostólica Romana, historicamente, ela é hegemonia. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou falar que ela é endêmica e não quero ser pejorativo de forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. Ela é hegemonia no discurso. Então, assim, você acha que eles vão conversar comigo, cara? Sim. Tem o Padre Henrique. O Padre Henrique é da Igreja Grega. Eu tenho um contato menor com o Padre Henrique, mas ele eu acho que ele é mais... Não, na verdade, os dois, né? Tanto o Padre Romão quanto o Padre Henrique são simpáticos, assim, são acessíveis. Você conversa com eles para mim? Converso. Inclusive, o Padre Henrique é professor da UFRJ, professor de grego. Aí, compartilha o meu contato, fala para eles, olha, ele quer entrevistar o senhor, passa para ele o meu link, fala com ele assim, não se assusta não, que esse cara, ele quer ouvir todo mundo, Então, assim, pode assustar, né? Eles são conservadores demais. Não, eu acho que para conversar é de boa, é tranquilo, entende? Eles são conservadores, mas são entre eles. Não tem um diferencial da Igreja Ortodoxa que eu acho interessante, eles não são proselitistas. Por quê, cara? Por quê? Não vai me falar que eles são calvinistas. Não são. Pelo contrário, calvinista é extremamente proselitista. Eu tô brincando. Eu tô brincando, brincadeira de mau gosto. Mas, cara, eles não fazem proselitismo, por isso que não cresce, cara. Exatamente, não fazem. Por quê? Agora, respondendo a tua pergunta, por que eles não são proselitistas?
Porque a Igreja Ortodoxa ela é extremamente, ainda, é extremamente étnica, ainda. Né? Por que existe Igreja Ortodoxa no Brasil? Eles vieram para cá para atender a população russa que veio para cá, para atender a população grega que veio para cá. Então, quando você fala em casar lá, cara, você está pisando num território onde você não é aceito, meu. Então, aí tem a segunda questão. Com o passar dos anos, começou a aumentar o número de brasileiros interessados na ortodoxia. Né? Porque qual é a regra da igreja? Depois da terceira visita é que o padre vem te perguntar se você realmente está interessado em ser membro da igreja. É engraçado que eu não os conheço, mas me passa essa austeridade que você está falando, cara. Você vai uma vez, você fica anônimo ali. Você vai na segunda vez, anônimo. Na terceira vez, o padre, opa, então, a gente está percebendo que você está frequentando, que você está interessado. Deixa eu contar uma piadinha. Piada verídica. Eu era da diretoria de uma igreja batista. Era da diretoria. Aí o pastor falou assim, olha, a gente precisa conversar mais com as pessoas aqui que chegam. A igreja é grande. Porque eu cheguei num rapaz lá, ele contando na reunião da diretoria, e falei para ele, rapaz, eu estou vendo que você está nos visitando e tal. Aí o cara falou assim para ele, tem 1 ano que eu estou vindo aqui. Cara, se eu fosse o pastor, eu não ia saber onde enfiar a cara, bicho. Tá, mas então... Essa é uma característica da Igreja Ortodoxa. Segunda característica interessante. Na Igreja Ortodoxa russa, especificadamente, não tem banco. A cerimônia é feita toda em pé, né? Como uma forma de resguardar a tradição de como era feito o culto, né, da igreja nos primeiros séculos. Os anciãos, os velhos também, cara? Não, existe um banco específico só para os anciãos. Eu vou para esses bancos aí. É 1 ou 2 bancos assim que eles deixam para os mais idosos. O restante é todo mundo em pé. Eles não querem que os idosos vão à igreja? Não, é sério? Não quer. É um banco, assim, esses bancos de igreja, né? E não é uma igreja que lota, né? Não é uma igreja que enche. Né? É uma igreja, não é uma igreja étnica. E você é um sujeito conservador, cara? Não. Como é que você se encontrou lá, meu? Eu gosto da tradição da igreja ortodoxa. Eu encontro beleza. Eu vou pela beleza do que propriamente pela doutrina. Você sabia que alguns ateus, você sabe, você é da academia, que não acreditam em Deus, mas eles acreditam na estética e na beleza. Sim. E pontuam a vida deles pela estética e pela beleza. Interessante, né? E só que para um cristão como você, como eu, a gente entende como Deus a beleza maior, não é verdade? Sim, é interessante isso. Sim. Tá bom, Diogo. Então, assim, quando é que você gostaria, assim, você prepara a pauta, manda para mim, sobre a patrística. Eu nem sei se você se considera a pessoa mais indicada, mas não tem problema. Como pontapé... Não, eu sou... Não, mas não tem problema. Não, eu conheço, mas tem gente que conhece muito mais. Não tem problema. Eu converso com você e depois converso com outros. Sobre a patrística de Antioquia e Alexandria. Pode ser? Alexandria. Não tem uma patrística de Antioquia? Tem, a patrística antioquina. E a patrística alexandrina. Alexandria, na verdade, era um centro universitário, né, cara? Exatamente, sim. A quantidade de livros que tinha na biblioteca de Alexandria, que colocaram fogo, cara, era assim, não sei quantos mil livros tinha ali. Inclusive, o movimento monástico nasce em Alexandria. A tradição monástica nasce em Alexandria. E aí tem vários grupos ou tipos de monges. Né? O pai do movimento monástico foi um teólogo oriental, que foi o Evagrio Pôncio. Né?
ele que é o fundador do movimento monástico. Mas o movimento monástico ele entrou na teologia ocidental, cara. Sim, mas por uma outra também categoria. Por quê? Porque existem dois tipos de monges. Tá? Existem os anacoretas e existe os... Eu esqueci o nome do outro. Não tem problema, não tem problema. Diogo, me fala uma coisa. O São João da Cruz, ele era um... o monastério dele ficava no deserto, cara? Eu não sei. Sim. Não, do São João da Cruz eu não sei também. Não sei te dizer. Interessante a Igreja Católica canonizar vários místicos. Uhum, ela entende como santo, diferentemente dos protestantes, que falam que todos nós devemos ser santos, né? Aqueles que tiveram uma, entre aspas, iniciação mística. Sim, tamanha era São Francisco, tamanha era a vontade dele de estar com Deus e de fazer levar uma vida horizontal de entrega para os excluídos. Sim, sim. E isso, inclusive, está ligado também a uma diferença entre a igreja oriental e a igreja ocidental. A oriental ela é mais vertical, cara? Ela é mais vertical. Não, não, o que acontece? Por exemplo, o que define o santo entre as igrejas, né? Como você comentou, o santo na igreja ocidental, na igreja latina, né? Ela é definida ex cátedra. Você tem todo um processo de canonização que precisa, no final, da autorização do Papa. O Papa, ex cátedra, é que define o santo, no final das contas. Sim. Claro, por uma série de categorias científicas e etc, por uma série de processos, mas quem define quem é santo é o Papa. Né? Então, entra nessa categoria ex cátedra. Na Igreja Ortodoxa, não. Na Igreja Ortodoxa, quem define o santo é o povo, não é nem a hierarquia da Igreja. Então, é algo que parte de baixo para cima, né? Por aclamação popular. Aquele santo morreu, está fazendo milagres, ou aquele homem que foi um monge muito famoso, depois que morreu, ou em vida mesmo, começou a fazer muitos milagres. A aclamação popular vai chamar a atenção da hierarquia da igreja para que ele seja proclamado santo. Então, o que parte de baixo para cima. Tá. Diogo, para a igreja ortodoxa, você falou que é extremamente étnica e não faz proselitismo, nós somos um povo que não merece estar lá, cara? Na verdade, essa é uma polêmica ainda hoje na igreja. Né? Porque a questão deles não é nem a questão... não é uma questão salvífica, porque a salvação também está na lei. Eu esqueci o nome que eles dão, mas se você seguir as leis de Noé, existe um código moral, né, herdado de Noé, a partir de Noé, que é acessível aos pagãos, né, acessível a nós, e que garante a salvação. Né? Mas a polêmica está no processo em se criar um patriarcado brasileiro. Sim. Diogo, quem é Cristo para a Igreja Ortodoxa? Cristo é Deus encarnado. Com relação à dogmática, não muda muito. Existem algumas questões, claro, não muda muito no sentido geral, né? Suas categorias gerais. Não muda muito da tradição latina nesse aspecto. Jesus é Deus e homem, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, etc, etc, etc. Existem questões, como comentei, uma outra questão de diferença entre a igreja latina. Eles se alimentaram dos polemistas, cara, porque não era tão tranquilo assim. A Trindade, você sabe, não era tão tranquilo, não era tão tranquilo a divindade de Jesus entre os polemistas, né? Não,
Porque, na verdade, qual é... O que acontece? Como eu te falei, em 1025, 1054 houve o racha, certo? Mas até antes de 1054, eram igrejas que estavam ali unidas, de certa forma. Você tem a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, mas são igrejas que estão unidas, são uma igreja, antes de 1054. Né? Por conta disso, por conta dessa unidade, essa unidade é uma unidade dogmática também. Você tem os concílios, né? Então, olha, nós concordamos com o concílio tal, nós concordamos com o concílio tal. O que vai mudar é o seguinte, é que depois de 1054, os concílios continuam. Só que a Igreja Ortodoxa vai dizer, olha, nós concordamos até aqui. Daqui para frente, nós não consideramos legítimos esses concílios. Uhum. Diogo, a gente está caminhando para o fechamento, então você escolhe aí uma data. Estou pensando em pegar um mês inteiro para ouvir, rapaz, o pessoal do NECO aí. Aí o pessoal fica mais tranquilo. Final. E você então escolhe. Pode ser, você me propõe uma data, eu vejo aqui minha agenda, eu te falo, eu até te mando a minha agenda. Tem muita coisa, cara, muita coisa. Com esse negócio de Santo Agostinho aí, que eu não estou querendo. Cara, eu fui me meter a buscar quem pesquisou Santo Agostinho. Cara, não acaba mais, bicho. Sim, não acaba, não acaba. E eu tô achando interessantíssimo. Esse cara, pô, o Agostinho de Hipona, meu, esse cara. Pô, o cara foi fantástico, meu. Então, sim. Então, assim, dá uma pensada, dá uma estudada aí nas duas patrísticas, a Antioquina e a Alexandrina. E aí daí a gente bate um papo, você monta uma pauta em cima das duas, estuda bastante. Eu tenho um artigo. Eu tenho um artigo sobre a patrística antioquina, publicado em revista acadêmica. Monta uma pauta em cima do artigo. Onde eu falo sobre São João Crisóstomo, que inclusive São João Crisóstomo, que é um representante da teologia patrística oriental antioquina, ele foi excomungado da igreja durante muitos anos, até que foi readmitido depois de morto na igreja, por conta de uma polêmica com uma imperatriz, a imperatriz Pulquéria. A imperatriz... Onde é que eu vi a história dessa imperatriz? Eu andei estudando aqui um pouquinho rapidamente, por causa do nosso bate-papo, e eu vi uma citação dessa imperatriz. Será que foi o seu artigo que eu acabei vendo, cara? O que aconteceu? Ela é com ela? Considerada uma santa, inclusive. Uhum. Ela é considerada uma santa para a Igreja Ortodoxa, também. E também o São João Crisóstomo. São dois santos que se odiavam e são santos na igreja. Que interessante. Ó, faz o seguinte, monta uma pauta em cima desse artigo seu aí e traz assim algumas coisas curiosas, como é essa imperatriz, essa rixa entre os dois. Agora, você, depois que você der essa entrevista aí, você vai ser mal visto lá, porque você nem é um ortodoxo e tá... Ainda não fui admitido na igreja. Tá bom. Então, Diogo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por trazer assuntos tão instigantes, por ser um jovem que fica aberto para repensar o próprio cristianismo, o cristianismo ocidental, está trazendo novas luzes aí, luzes que não são colocadas e são excluídas da teologia ocidental em relação à teologia oriental, e eu acho que o assunto foi bem interessante e de largo e intenso interesse. Eu acho que vai dar o que falar. Então, muito obrigado, um abração, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Ok.